Gideão era um homem comum. Ele vivia em tempos difíceis. Os midianitas oprimiam o povo de Israel. Gideão sentia medo. Ele se escondia para proteger seu trigo. Um dia, um anjo apareceu para Gideão. O anjo disse: "O Senhor está com você, poderoso guerreiro." Gideão ficou surpreso. Ele não se sentia poderoso. Ele se sentia fraco e com medo. Assim como Gideão, nós também podemos nos sentir comuns. Podemos duvidar de nossa força. Mas Deus nos vê de forma diferente. Ele vê nosso potencial, mesmo quando não vemos em nós mesmos. Gideão questionou o anjo. Ele estava cheio de incertezas e angústias. Se o Senhor está conosco, ele perguntou, por que estamos sofrendo tanto? Por que tudo isso está acontecendo? Ele não conseguia entender. Ele expressou suas dúvidas, seus medos e suas preocupações mais profundas. Ele se sentia pequeno diante da missão que lhe foi dada, quase insignificante. Deus compreendeu a hesitação de Gideão. Ele sabia que a tarefa era imensa. Afinal, quem não sentiria medo diante de um desafio tão grande? É natural sentir-se assim. Em vez de repreender Gideão, Deus o convidou para uma jornada de fé e coragem. As dúvidas e medos de Gideão ecoam em nossas próprias vidas. Todos nós já passamos por isso. Quantas vezes nos sentimos inadequados, com medo de assumir desafios que parecem impossíveis? A história de Gideão nos ensina que é normal ter medo, que é uma parte da experiência humana, mas não podemos deixar que ele nos paralise. Devemos seguir em frente com fé e determinação. Gideão, buscando segurança, pediu um sinal a Deus. Ele queria ter certeza de que Deus estava realmente com ele. Deus, em sua infinita paciência, atendeu ao pedido de Gideão. Primeiro, Gideão preparou uma oferta. Ele colocou um pedaço de carne e pão sobre uma rocha. Então, Gideão viu fogo subir do rochedo, consumindo a oferta. Era um sinal claro da presença e poder de Deus. Deus nos conhece. Ele sabe que precisamos de confirmação. Ele nos ama e nos guia com paciência, respondendo às nossas orações e nos dando a coragem de que precisamos. Section 4. A grande redução confiando no poder de Deus. Neste capítulo, exploramos a incrível história de Gideão e como ele aprendeu a confiar plenamente no poder de Deus. Deus instruiu Gideão a reunir um exército. Ele sabia que a batalha que se aproximava seria difícil e que precisaria de muitos homens para lutar. Gideão reuniu mais de 30.000 homens. Era um exército impressionante, pronto para enfrentar qualquer desafio. Mas Deus tinha um plano diferente. Ele queria que Gideão entendesse que a verdadeira força não vinha dos números, mas da fé. Ele queria mostrar que a vitória não dependia da quantidade, mas da confiança em seu poder. Deus queria que todos soubessem que ele era a fonte da verdadeira força. Deus ordenou que Gideão dispensasse todos os homens que estavam com medo. Era um teste de coragem e fé. Mais de 20.000 homens voltaram para casa. Restaram apenas 10.000. A redução foi drástica, mas necessária. Ainda assim, Deus disse: ainda são muitos. Ele queria um grupo ainda menor para mostrar seu poder. Ele instruiu Gideão a levar os homens para a água e observar como bebiam. Este seria o teste final. Deus escolheu apenas 300 homens que bebiam água com a mão, mostrando alerta e confiança. Estes homens estavam prontos para a batalha. Deus estava ensinando a Gideão e a todos nós que a vitória não depende de números, mas da dependência do poder divino. É uma lição de fé e confiança que ressoa até hoje. Section 5. Uma vitória inimaginável. A queda dos midianitas. Com apenas 300 homens armados com trombetas, jarros vazios e tochas, Gideão se preparou para a batalha. Sob a ordem de Deus, eles cercaram o acampamento midianita durante a noite. Ao som das trombetas,
Os 300 homens quebraram os jarros, revelando as tochas acesas, e gritaram: "Pelo Senhor e por Gideão!" O estrondo repentino e a luz das tochas causaram pânico entre os midianitas. Confusos e aterrorizados, os midianitas começaram a lutar entre si. A vitória foi rápida e esmagadora. Deus havia dado a vitória a Gideão e seus 300 homens. Section 6. Lições atemporais da jornada de Gideão. A história de Gideão é uma inspiração atemporal. Ela nos ensina que Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de suas fraquezas e medos, para realizar seus propósitos. Gideão nos mostra o poder da fé e da obediência. Deus não busca heróis perfeitos, mas corações dispostos a confiar em sua força. Assim como Gideão, podemos enfrentar gigantes em nossas vidas. Podemos nos sentir pequenos e impotentes. Mas a história de Gideão nos lembra de que a batalha pertence ao Senhor. Section 7. Conclusão. Encontrando coragem em meio ao medo. A jornada de Gideão do medo à coragem é um farol de esperança para todos nós. Sua história nos mostra que, mesmo nas situações mais difíceis, podemos encontrar força e coragem dentro de nós. Quando Deus chamou Gideão, ele disse: "Eu estarei com você." Essas palavras não eram apenas para Gideão, mas para todos nós que enfrentamos nossos próprios desafios e medos. Essa promessa continua válida para nós hoje. Em cada momento de dúvida e incerteza, podemos nos lembrar que não estamos sozinhos. Não importa o tamanho do nosso gigante, seja ele um problema pessoal, um desafio no trabalho ou uma dificuldade na vida familiar, não importa a intensidade do nosso medo, Deus está conosco. Ele nos guia através das sombras e nos dá a força para continuar. Ele é a nossa força quando nos sentimos fracos, a nossa luz quando tudo parece escuro, a nossa coragem quando o medo nos paralisa. Em cada passo que damos, Ele está lá, nos sustentando. Que a história de Gideão nos inspire a confiar em Deus, a buscar sua presença em nossas vidas diárias, a superar nossos medos e a viver com coragem, enfrentando cada desafio com fé e determinação, sabendo que Ele está sempre ao nosso lado, pronto para nos ajudar a vencer qualquer obstáculo.